Começa com graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos desligar nossos microfones e vamos começar os nossos trabalhinhos com a nossa irmãzinha Denise, que vai fazer a ambientação da noite de hoje. Boa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao querido Pai Jacó. Fonte viva pelo Espírito Emmanuel. Solidão. Capítulo 70. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho, nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contacto da menor chama de luz, que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha, que sustenta a planície, costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te cansas de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus, a Jesus, Francisco de Paula, meu querido Pai Jacó. Obrigada, querida. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao nosso querido Pai Jacó, mentor da Casa Francisco de Paulo Francisquinho. Aqui estamos, nessa noite, reunidos mais uma vez para mais um trabalho da caridade, mais uma noite de estudo, de reflexão. Que nossos amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo na noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Pedimos, então, à nossa irmã Aurora que leia um trecho do Evangelho.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para regras de conduta e para a base de suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigada, minha irmã. E assim, damos para iniciar os nossos trabalhinhos na noite de hoje, com o estudo do nosso irmão Mário, muitas vibrações, Mário, e seu amigo espiritual esteja ao seu lado, dando aquele apoio, aquela força no seu trabalho da noite de hoje. Amém. Muito obrigado, Leia. Boa noite, irmãos e irmãs. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Hoje nós vamos falar sobre 2 temas encontrados no Livro dos Espíritos. Na sua parte primeira, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. As perguntas 29 a 36. Sendo que as 29 a 34 lá, falamos das propriedades da matéria. E as perguntas 35 e 36, o espaço universal. É um assunto muito importante, longo, de pouca dificuldade para pesquisar, mas fiz aqui um apanhado, vamos ver se vai dar tudo certo. Bom, eu encontrei no site correioespírita.org.br um texto sobre propriedade da matéria. E eu vou ler para vocês. Os conceitos sobre a matéria foram se modificando ao longo do desenvolvimento do conhecimento humano. Gostaríamos de salientar 3 pontos em especial. Que a massa não é uma propriedade intrínseca. Matéria nada mais é do que o fluido cósmico se expressando de uma forma específica. Terceiro, o pensamento age no fluido cósmico, formando os corpos materiais. Visto isto, podemos nos deter em expor algumas ideias e conceitos acerca das propriedades da matéria. Analisando a resposta da questão 29 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver daqui a pouco, que diz que a ponderabilidade é um atributo da matéria como conhecemos. Mas não da matéria etérea, e seria imponderável. Podemos chegar a conclusões interessantes. O ponderável, segundo o dicionário Michaelis Online, entende-se aquilo que não se pode pesar, avaliar ou examinar. Como a ponderabilidade é qualidade de ser ponderável, podemos então considerar que a imponderabilidade é propriedade que nos deve ser possível pesar, avaliar ou examinar. A partir da premissa que a matéria é uma forma de expressão do fluido cósmico para conosco, podemos, por dedução, considerar que a ponderabilidade também seria uma expressão deste mesmo fluido, considerando que, por ponderabilidade, deve-se entender como a possibilidade de nossa interação direta com os corpos e substâncias materiais em geral. Apesar de normalmente considerarmos
o que é percebido pelos sentidos físicos como sendo a realidade independente de nós, esse conceito já não é mais aceito pela visão científica. Essa nova abordagem está de acordo com o apresentado na codificação espírita, pois, como consta a questão 32 do Livro dos Espíritos, as diferentes propriedades da matéria somente podem ser avaliadas segundo a disponibilidade dos órgãos do corpo físico para percebê-los. Assim sendo, tudo aquilo que percebemos pelos sentidos físicos é o modo como esses respondem aos estímulos fornecidos pela manifestação do fluido cósmico. Em outras palavras, a forma como esse fluido se manifesta, como os órgãos o percebem e como o cérebro interpreta. A visão de realidade, portanto, toma características completamente diferentes, alterando o paradigma da nossa própria existência, experiência em relação com o mundo exterior. Na concepção científica atual, nenhum fenômeno pode ser compreendido na sua essência original, pois toda e qualquer observação interfere com o fenômeno em si. Portanto, tudo aquilo que conhecemos já é resultado da interferência causada pelo simples ato de observar. Se considerarmos que em toda observação haverá forçosamente ação do pensamento direcionado, a interferência é decorrente da ação do pensamento sobre o fluido. Desta forma, aquilo que considerarmos como realidade é fruto da interferência do espírito no fluido existente. Na época da codificação da doutrina espírita, o conceito reinante era de uma descrição objetiva da natureza. Descrição esta segundo os conceitos pertinentes à física clássica, também conhecida como física newtoniana. Essa objetividade de análise considerava que o universo existia independente do ser vivo, sobre o qual atuava apenas meios materiais ou causais. Contudo, com o advento da física quântica e da teoria da relatividade, já no século XX, fica patente que a separação entre matéria e ser vivo já não pode ser mais aceita no estudo dos fenômenos observados. Apesar de não ser amplamente conhecida, esta nova abordagem mudou completamente a visão do mundo e a forma como a ciência trata as pesquisas em determinadas áreas de conhecimento humano, especialmente no que está relacionado com a matéria. Conceitos como a dualidade partícula-onda da luz, que, em linhas gerais, significa que pode se comportar como uma partícula, um corpo sólido, ou uma onda, energia propagando no espaço, compreendendo dois fenômenos e comportamentos distintos. Analisando sob esse prisma, somos conduzidos a perguntar: o que é a luz? Partícula ou onda? Para essa pergunta não existe uma resposta específica. O mais sensato é dizer que depende da situação. A propriedade da luz varia segundo o fenômeno. Se tomarmos a matéria como corpos bem definidos, a colocação anterior causa grande desconforto. Mas, ao considerarmos fluido se manifestando desta ou daquela forma, esta mesma colocação não causa espanto algum, pois a melhor resposta para a pergunta o que é a luz seria que encontramos genericamente na codificação espírita. A luz, como tudo e qualquer outra coisa, é fluido, se manifestando de uma forma ou de outra. Em suma, não existiriam propriedades bem definidas para a matéria, pois esta, segundo formada por fluido, sofre a ação dos espíritos que aqui também habitam, mesmo que inconscientemente. Todavia, a partir do momento que temos o conhecimento desta ação, podemos utilizar em benefício próprio e dos outros, pois pensamentos salutares conferirão características também salutares para o fluido, como, por exemplo, que compõe o alimento, a água ou até mesmo o ar que nos envolve. Visto essa introdução, que fala de maneira geral sobre as propriedades da matéria, nós vamos falar um pouquinho das perguntas que Kardec fez aos espíritos. A pergunta 29. Kardec pergunta: a ponderabilidade é um atributo da matéria? Eu vou dizer aqui a essência da resposta, tá? Não foi a resposta que os espíritos deram. Vou apanhar. A ponderabilidade, como entendemos,
é um atributo essencial da matéria. Porém, não é da matéria considerada como fluido universal. Matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, nos é imponderável. Nem por isso deixa de ser princípio de nossa matéria pesada. Pode ser um atributo da matéria que conhecemos, sólidos, líquidos e gases. Mas acima desses estados existem outros tipos de matéria que são rarefeitas e que escapam à apreciação de instrumentos de medição humana. Por isso são imponderáveis. Podemos citar como imponderável a mente mental, a matéria mental, cujo derivado é o pensamento contínuo, possuindo a força de agregar ou desagregar todos os tipos de matéria. A pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? A essência da resposta. A matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos considerados simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. O fluido cósmico universal é a fonte de todo tipo de matéria, que vai desde a parte mais compacta e grosseira até a mais rarefeita, quando então deixa de ser percebida pelo sentido do corpo humano e pelos aparelhos com os quais trabalhamos, mas nem por isso deixa de existir. E podemos citar como exemplo a eletricidade, cuja origem o homem terreno ainda não sabe. A pergunta 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? A essência da resposta. A origem das diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Essas modificações ocorrem naturalmente acionadas pelas leis que presidem essas transformações, ou através da ação do homem de forma artificial, no campo de trabalho ou em laboratórios de pesquisas científicas, onde fazem testes de agregação ou desagregação da matéria. Pergunta 32. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Essência da resposta. Os sabores, os odores, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, que só existe devido a disposições dos órgãos destinados a percebê-los. Kardec faz um comentário. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Uns veem o azul, o que outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A substância que compõe todo tipo de matéria é sempre a mesma. As modificações é que são quase infinitas. E, a cada modificação, surge uma matéria diferente da origem. E é o que ocorre com a composição da água. A molécula da água é H2O, água potável, né? Ou seja, 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas se adicionarmos mais um átomo de oxigênio, a fórmula passa H2O2, ou seja, 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio, água oxigenada. E a água não será mais potável e não poderá ser ingerida. Então, houve uma transformação aí. Pergunta 33. A mesma matéria alimentar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? A essência da resposta. A mesma matéria é suscetível a experimentar todas as afirmações e adquirir todas as propriedades. E é isso que se deve entender quando os espíritos dizem tudo está em tudo. Kardec faz um comentário sobre essa pergunta. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos
são para nós verdadeiros elementos e poderemos, em maiores consequências, considerados como tais até a nova ordem. Aí tem uma pergunta suplementar, 33A. Kardec pergunta: não parece que esta teoria dá razão aos que se admitem na matéria sendo duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a necessidade de força e da direção do movimento? É acertada a opinião dos que admitem na matéria somente duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e da direção do movimento, desde que acrescentem e conformem a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Os elementos considerados simples da matéria são o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o azoto. E é a partir daí que surgem as combinações que vão dar origem a outros tipos de matéria. Nos dias de hoje, já se sabe que os corpos ditos simples não seriam simples e sim possíveis de decompor. E o próprio átomo, que durante muito tempo era indivisível, hoje é divisível, surgindo dele os prótons, os nêutrons, os elétrons, que também são divisíveis. A pergunta 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. A 34A, complemento da 34. Essa forma é constante ou variável? Constante as das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Por quê? O que chamar de molécula ainda longe está da molécula elementar. Já existem aparelhos microscópicos que podem detectar a forma de determinadas moléculas. E podemos citar as moléculas de alguns minerais, que são geométricos, dando uma ideia de progressividade, de evolução até mesmo nos seres ditos inanimados, que não se movimentam externamente, mas possuem circunvoluções internas detectadas por aparelhos de alta tecnologia. Bom, meus irmãos, vimos essas perguntas aí. Eu espero que tenha passado algum conhecimento aí, algum conteúdo para esse tema um pouco complicado. Agora vamos falar sobre o espaço universal. Também encontramos no Correio Espírita um texto interessante sobre o assunto. Ele diz o seguinte: a teoria científica atualmente aceita para a formação do universo diz que a sua origem é decorrente de um determinado evento, denominado a Grande Explosão, mais conhecido em inglês como Big Bang. Essa explosão, contudo, não deve ser considerada como uma denotação de uma granada, por exemplo, em que os pedaços da granada se expandem no espaço circundante. O Big Bang, segundo a teoria, seria a expansão do próprio espaço. Isso significa que, na visão científica, o espaço não existia, assim como o tempo, que deve ter o surgimento no seu início desse mesmo evento. Dessa forma, devemos considerar dois pontos importantes. O universo teve o início e, segundo, podemos considerar que o espaço não é infinito. Todavia, segundo a questão 35 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte: o espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe-se no limitado. O que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é da pequenina esfera em que vos achais que podereis compreender. Kardec, no sentido de viabilizar a perpetuação do Espiritismo, como a doutrina que deveria se manter atual, mesmo no futuro, sem, contudo, estabelecer ou estimar um prazo de validade. Diz que a doutrina que surgia deveria encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Assim sendo,
podemos analisar a informação disponível no sentido de compatibilizar as teorias espírita e a científica, sem que haja qualquer dano, tanto para uma quanto para a outra. Precisamos, portanto, estabelecer uma distinção entre criação com C maiúsculo e a criação com C minúsculo. Por criação com C maiúsculo, entende-se toda obra em que Deus opera diretamente, como na criação de espíritos. Enquanto que, por criação com C minúsculo, deve-se entender tudo que é operado pelos seres inteligentes da criação, isto é, os espíritos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, define essa ideia diferenciando entre criação, com C maiúsculo, e cocriação. Em gerais, Deus cria enquanto o espírito atuando sobre o que foi criado previamente, tal como o fluido cocria. A cocriação é intemporária. Tem um tempo de vida útil que dependerá do grau evolutivo do espírito atuante, enquanto que a criação, com C maiúsculo, transcende o tempo. André Luiz categoriza ainda a cocriação em dois níveis, plano menor e plano maior. A cocriação em plano menor está relacionada com a formação do perispírito e do corpo físico, por parte dos espíritos que ainda exercitam desencarnar, enquanto que a cocriação em plano maior está relacionada com o trabalho desenvolvido pelos espíritos superiores, mais especificamente na formação do universo conhecido. Temos, então, nas próprias palavras de André Luiz, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. O conceito de cocriação, claramente apresentado por André Luiz, é uma abordagem mais abrangente da teoria dos fluidos, que permeia os livros da codificação, como um todo e mais enfaticamente no Livro dos Médiuns, parte 2ª, capítulo 8º, do Laboratório ao Mundo Invisível, e no livro A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos. Quem tiver chance pode dar uma checada lá e dar uma lida, que é muito importante, muito interessante. E muito conhecimento, né? Muito ensinamento também. Considerando que o fluido universal é o princípio elementar de todas as coisas, o espaço e o tempo, como conhecemos, também devem ser considerados como expressões do fluido universal, tal como a matéria, tal como a matéria. Portanto, pode-se conceber o surgimento de ambos a partir do Big Bang, tendo o ponto de partida para a sua existência. Nesse sentido, podemos estabelecer uma distinção entre o universo de Deus e o universo conhecido. O universo de Deus é infinito em todos os sentidos, inclusive espaço e tempo, que, nesse caso, possui conotação completamente diferente daquele que concebemos. Em contrapartida, segundo a teoria tanto científica quanto espírita, o universo conhecido é finito em todos os sentidos, inclusive o espaço e o tempo como os concebemos. Agora vamos falar das perguntas. A pergunta 35. Kardec pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? É a essência da resposta. O espaço universal é infinito. Se fosse limitado, nós falamos anteriormente, né? Essa resposta. Se fosse limitado, que haveria além de seus limites? Mesmo confundido a razão, a mesma razão nos diz que não poderia ser do outro modo. O mesmo se dá com o infinito de eu em todas as coisas. Não é na pequenina esfera que nos achamos que poderemos compreendê-las. Aí Kardec faz um comentário. Supondo-se um limite no espaço, por mais distante a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há e assim, gradativamente, até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Para nós humanos, ainda é infinito, pois não temos condições de avaliá-lo na sua imensidade,
nem aparelhos para dimensionar a distância que nos separa os sóis, das estrelas, das galáxias, das nebulosas, dos planetas, que são milhares no espaço infinito. Tudo isso nos assombra e, ao mesmo tempo, nos envaidece diante do imenso poder de Deus que descortina para nós todo esse acervo de real grandeza do universo. A pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? É a essência da resposta. Não existe vácuo em parte alguma no espaço universal. O que nos parece vazio está ocupado por matéria que nos escapa aos sentidos e aos instrumentos. A informação que nos chega por parte dos espíritos superiores é que existe vida em todo o espaço universal. Isso não quer dizer que a vida em determinados mundos seja exatamente igual ao nosso planeta. Aqui mesmo na Terra, temos vidas diferenciadas, como as dos peixes na água, os pássaros no ar, minhocas topeiras dentro da terra, e sem falar das bactérias, micróbios, os vírus, que são invisíveis aos nossos olhos, mas compartilham da nossa vida diária. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que nós vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Vamos fazer 2 questionamentos para fixar o que foi falado aqui. O primeiro é o que é o fluido universal? Fluido universal, que incorretamente às vezes chamamos de fluido cósmico universal, e isto é naturalmente uma redundância, pois cósmico e universal têm o mesmo significado. Tem características muito especiais. Segundo os espíritos da codificação, é um tipo de matéria tão sutil que a sua natureza encontra-se entre o espírito e a matéria propriamente dita. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Outra colocação interessante que os espíritos fazem a respeito do fluido universal é quando denominam de matéria primitiva ou elementar, quer dizer, toda a matéria que existe no universo foi formada a partir dele. O segundo questionamento, para a doutrina espírita, o que é universo? Criação de Deus e não coexistente com ele. Questão 37 do Livro dos Espíritos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. O universo é o conjunto de tudo que existe e não é a obra do homem. É obra de Deus. Ser pensante e racional, mas que é apenas uma criatura, um filho de Deus. Desse universo, há de considerar-se, desde logo, o espaço, e ligado a esse espaço deve considerar um tempo. Em doutrina espírita, as noções de espaço e tempo têm correlação com o espírito, espaço infinito, tempo e eternidade. Está aí, meus irmãos, o que eu pude apresentar para vocês nesse tema bem difícil. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Pai Jacó. Um abraço a todos. Obrigado, Mário. É um assunto realmente bem complexo, né? É um assunto que tem que ser assim, mais de 1 hora, porque é muito detalhe, entra física quântica, realmente é bem minucioso o estudo, e o nosso tempo é pequeno, mas valeu. Obrigada. Bom, meus irmãos, agora, depois de a gente ter escutado esse estudo, estamos aqui recebendo, e agora o momento da irradiação, né? O momento da gente levar os bons pensamentos aos nossos irmãos, né? Aos nossos conhecidos, desconhecidos. Então, é o momento que nós vamos fechar nossos olhinhos e levar essas nossas boas vibrações aos nossos irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e ao nosso querido Pai Jacó. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos reunidos, mais uma vez, na casa de Francisco de Paula, a lhe pedir o envio daquele bálsamo consolador, aquele fluido reparador, aquele remedinho para toda a nossa humanidade. Principalmente para aqueles nossos irmãos encaminhados, aqueles irmãos carentes, necessitados de todo tipo de auxílio. Depois que nós passamos por esse momento tão triste da pandemia,
que foram reveladas tantas coisas das pessoas, nós percebemos que nós encontramos humanos, mas falta a humanidade. Que esses irmãos percebam que o despertar para a vida todos os dias, percebam a importância, porque requer coragem, requer fé, requer esperança. Não basta apenas abrir os olhos, e é preciso ampliar essa nossa visão, enxergar além do que nós estamos vendo, e mais além. Acordar com os lábios em prece, agradecendo sempre pelo dom da vida, agradecendo o que nós temos recebido, tendo sempre nosso pensamento voltado a Deus, sempre será a melhor forma de começarmos todos os dias e encerrar todos os dias. Que haja mais fraternidade, que haja mais caridade, empatia e, principalmente, que haja mais amor no mundo que está faltando. Que ampare a todos os nossos irmãos carentes, irmãos que estão em hospitais, asilos, nossos amigos, os desconhecidos, aquele que a gente tem uma certa implicância. Enfim, Pai, amparai a todos nós, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Pedimos então aqui ao nosso irmão Eduardo, que fará a prece para os desencarnados. E logo em seguida, o nosso irmãozinho João fará a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao mentor do Francisquinho, nosso irmão Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, os trabalhadores do plano extrafísico, a seara do Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para pedir pelos nossos irmãos que já retornaram à verdadeira vida, por aqueles que estão retornando agora, por aqueles nossos irmãos que estão desencarnando sob o domínio dos pensamentos errados, da fascinação, que esses irmãos possam ser amparados pelos trabalhadores, possam ser direcionados a cada um daqueles locais, né, das muitas moradas da casa do Pai. Que esses nossos irmãos que desencarnaram, ainda sem orientação religiosa, com as paixões ainda sob o domínio da matéria, que eles possam ser levados aos locais de estudo, de orientação, para que eles possam ser trabalhados e começar a entender esse mecanismo. Porque cada vez que nós vamos desencarnando e vamos reencarnando, tem aquele esquecimento, tem os desafios da matéria, e nós sabemos que todos nós não estamos preparados. E pedimos também por aqueles que não têm quem peça por eles. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, só temos a agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa noite de estudos. Agradecemos aos nossos amigos espirituais pelo suporte dado a esta reunião
e também pelos fluidos benéficos enviados ao nosso irmão Mário, para que ele pudesse desenvolver um tema tão edificante como foi o de hoje. Agradecemos a oportunidade também de poder prestarmos a caridade aos nossos irmãos que se encontram no plano terrestre, através da irradiação à distância, e também agradecemos a oportunidade de poder prestar a caridade aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual através da prece. Muito obrigado por tudo. Gratidão sempre. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido irmão Pai Jacó. Obrigada, João. Obrigada a todos. Eu vou ficar devendo o boletim, porque eu não imprimi. Então, a Mari já leu, já falou muito hoje. As mesmas notícias, na segunda-feira a gente está já com um boletim, o mesmo boletim. Então, gente, muito obrigada a atenção de todos, vocês estarem aqui. Que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Comportem-se. Olha, tem jogo. Vamos ver quem vai torcer para quem. As emoções. Muitas emoções no domingo. E que a gente possa estar aqui reunidos na segunda-feira, que é a última semana nossa. Depois a gente só retorna só no ano que vem, tá?